Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma lição da nossa revista, cujo tema para esse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós estamos tratando o livro de Esther, propriamente. Nessa semana, nós iremos abordar a lição de número 9, que tem a conspiração de Amã contra os judeus. Na lição de número 8, nós falamos da resistência de Mardoqueu, como tudo começa. Amã foi ascendido ao poder, ascendendo o poder. Ali a história já começa a ter um novo desenrolar com o povo ali em Suzã. E agora nós vamos tratar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. O que nós estamos vivenciando nos nossos dias, essa guerra entre Israel e mais precisamente o Irã, é esse desejo atávido do Irã de destruir Israel por completo. Então esse mesmo antissemitismo que nós vimos no passado, nós estamos acompanhando nos nossos dias, esse ódio contra o povo judeu. E a igreja, ela foi chamada justamente para orar pelo povo judeu. É um dever da igreja orar por Israel, ok? Nosso texto áureo se encontra em Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nossa verdade prática é: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. É bom nós abordarmos esse assunto de que nós, a igreja do Senhor, ela não pode ser tão amigo assim do mundo. Às vezes a igreja ela quer passar uma imagem mais amistosa, mais amiga. A gente tem que ter um cuidado também com isso, porque senão, se a igreja ela tem essa função de pregar uma mensagem de salvação, e essa mensagem de salvação ela combate o pecado, nós não podemos abrir mão de uma mensagem que confronta justamente os pecados e, abrindo mão dessas convicções, se tornar amigo do mundo. Então Jesus é muito claro na sua palavra, ele diz que nós seremos odiados de todos por causa do nome dele. E por que nós seríamos odiados? Justamente por conta do confronto com as mensagens, confronto com a palavra. Deus ele não muda, Deus continua sendo o mesmo. Por conta de nós estarmos nesse século, Deus não vai negociar os valores. Se Deus não negocia os valores e princípios, por que a igreja ela vai fazer isso, né? Então vamos lá, meus irmãos. A nossa apresentação da lição, o objetivo da lição é explicar o plano odioso de Amã e destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E em terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós iremos orar. Pai nosso e eterno, Deus de poder, Senhor, nós somos gratos a Ti, por quanto o Senhor tem sido, Senhor, misericordioso, porque Tu és, meu Pai, um Deus que a Tua misericórdia se renova todos os dias, Senhor. Senhor, nós estamos pautados justamente na Tua misericórdia, Senhor, e na Tua graça. Nos abençoe, abençoe cada professor, abençoe cada aluno, Senhor. Deus nos capacita para que melhor possamos transmitir em sala de aula aquilo que Tu tens para a Tua igreja, Senhor. Oração que nós fazemos, já te agradecido por tudo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nosso primeiro tópico: o plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que traspassas o mandato do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Então, a conduta de Mardoqueu ela estava sendo observada por muitos. A tua conduta, a minha conduta, está sendo observada todos os dias. Como é que você é no seu trabalho, na sua faculdade? Como é que você é no teu lar, na sua casa, na sua vizinhança? Como é que você é na igreja? Não pode, na lição passada, eu afirmei que não pode haver por parte do crente um certo dualismo, essa dupla personalidade. A pessoa é uma coisa na igreja, fora da igreja ela é outra coisa, né? Mardoqueu ali, ele era firme nas suas convicções, no seu caráter, na sua personalidade. Esses valores que estavam intrínsecos nele, ele não negociou, e nem podemos justamente negociar esses valores que
tem que estar e tem que haver na vida do crente. Então, quando perguntavam para ele por que ele fazia de tal forma, por que ele agia daquela maneira, é que ele tinha uma identidade. Qual era a identidade dele? Ele era judeu. Qual a nossa identidade? Nós somos cristãos, né? Veja que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não faz afirmação nenhuma quanto o ser. Ele sempre coloca na frente uma condicional. Lembra lá que eu citei 2 Coríntios capítulo 5, 17? Paulo lhe diz, se alguém, nessa condicional se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Então ele não faz afirmação, né? Nós não fazemos afirmações. A essência, eu sempre brinco, né? O cristão, ele é uma condição, né? Ou de fato ele é. Quando ser crente para você passou a ser uma condição, é igual os sentimentos, né? Momentos alegres, momentos felizes, momento de tristeza, momento de dor, são umas condições que muitas das vezes nós nos encontramos. Um dia eu amanheço feliz, no outro dia eu amanheço triste, então isso é a nossa condição. Agora, quando de fato você não existe essa negociação de valores. Independentemente de estar sofrendo pressões, triste, alegre, você permanece ainda tendo a sua essência. Você é um cristão verdadeiro, independentemente das circunstâncias que está à sua volta. Então eu sempre digo isso, né? Perdão, irmão, é estado ou condição. Qual a sua condição? Minha condição é cristão. Qual é o seu estado? Hoje eu sou cristão, amanhã eu não sou cristão. Não existe. Não existe isso, ok? Então vamos lá. Invejas, intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. É uma verdade mesmo. Invejas, intrigas, isso tudo está relacionado o que Paulo diz lá em Gálatas, que são atribuídas às obras da carne. Mas como você, nessa sua condição de crente, você não pratica as obras da carne. Você pratica a obra do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, né? É isso que ele quer ver na vida do crente. Então, o crente não é movido justamente por esse tipo de sentimento, correto? Amão ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. É espiritual, sem dúvida. E foi espiritual, né? Pelo fato de Mardoqueu não se dobrar, criou nele esse sentimento raivoso. Mas, no fundo, sentimentos raivosos, ela tem um cunho, tem sua origem. E a origem nunca vem daqueles que têm o Espírito Santo. Mas um espírito que está nele é que vai justamente provocar isso. Provocar essa animosidade, né? Vamos dizer assim. Essa animosidade contra aqueles que servem a Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, né? Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Aqui o autor está se referindo a Amã. Ele ficou absolutamente doentio. Planejou o extermínio dos judeus. Então o que estava movendo? O sentimento que estava movendo ele? Justamente esse sentimento perverso, maligno, raivoso, odioso. E aí o que está por detrás desse sentimento, sem dúvida, é o inimigo. Nosso terceiro subtópico. Aliás, no segundo subtópico, a extensão do plano. Lá no último parágrafo diz assim: Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Você vê que não estava circunscrito somente ali, mas também até Jerusalém, essa perseguição contra os próprios judeus. Por que Jerusalém? Ali era o Império Persa abrangia, na verdade, toda aquela parte ali da Palestina. Então, Jerusalém estava incluído também nessa perseguição. Então, a ação que Mardoqueu e Esther teve foi uma ação de buscar esse livramento, né, fazendo com que todos estivessem no mesmo propósito, que essa ação abrangesse todos os judeus de todos os lugares, ok? Terceiro subtópico,
astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era o quê? Que era uma motivação pessoal. Quando a pessoa tem algo contra alguém, isso é muito perigoso. Você muitas vezes é levado a ter uma imagem a respeito de uma outra pessoa por conta daquilo que uma outra pessoa falou a respeito dela. Não sei se já aconteceu isso com você, de você estar num ambiente e a pessoa dizer assim para você: olha, cuidado com determinada pessoa. Mas por que ela está falando isso? Eu nem me relaciono ainda, não conheço a pessoa direito. E aí, às vezes, as pessoas ficam pautadas por aquilo que fala de determinada pessoa. Você acha que a pessoa é aquilo que a pessoa falou a respeito dela. E aí, quando você se aproxima da pessoa, conhece a pessoa, começa a se relacionar com a pessoa, você vai ver que não era nada daquilo que a outra pessoa havia falado a respeito dela. Essa pessoa, ela tinha algum problema não resolvido com essa pessoa, passou a ter ressentimento. Por conta disso, ela acaba querendo que as outras pessoas possam ter o mesmo sentimento que ela tem a respeito dessa pessoa. Quando, na verdade, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que se você tem alguma coisa contra algum irmão, o irmão tem alguma coisa contra você, você vai até o irmão, resolve esse problema com o teu irmão. Então, Amã estava movido de tanto ódio que não tinha espaço para a conversa, porque ele já tinha colocado o propósito, o desejo no coração dele de exterminar os judeus, né? Então, a pessoa às vezes fica tão cega, que ela passa a não ter a questão racional. E o crente, ele não pode agir de maneira irracional. O crente não pode se deixar se levar por ressentimento, ou por sentimentos facciosos, né? Porque isso traz destruição. Na igreja é muito perigoso esse tipo de pessoa. Na igreja é perigoso esse tipo de sentimento dentro da igreja. Tem problema com quem quer que seja, né? Veja que a minha palavra aqui, ela é mais direcionada à igreja, mais pastoral, né? Nós temos que ter um cuidado e tratar isso também dentro da própria igreja. Às vezes lidamos com pessoas e irmãos com ressentimento. Fiz questão de anotar isso aqui, ok? No último parágrafo, diz assim: liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçada de motivações aparentemente nobres. Foi aquilo que Amã ele fez com o rei Assuero. Ele acabou convencendo o rei Assuero de extermínio dos judeus, mas ele não foi totalmente explícito. Ele chegou ali com um jogo de palavras, e nesse jogo de palavras o rei ele se deixou levar e acabou assinando esse decreto. Ele não sabia o que estava por detrás das intenções de Amã. O perigo que às vezes nós vemos no nosso meio é as ações, o que está por detrás de ações de determinadas pessoas, né? Então, por isso que nós temos que ter sempre discernimento, principalmente para aqueles que exercem liderança, discernimento do Espírito Santo. E eu peço a Deus que Ele me dê sempre discernimento de espírito para que as minhas atitudes, as minhas ações, elas não sejam pautadas naquilo que estão me falando, né? Naqueles que vão chegar até mim com uma certa astúcia. Aparentemente é uma ideia até boa, né? Algo que aparentemente possa ser até bom para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja, mas a gente tem que ter discernimento para saber o que está por detrás, muitas das vezes, de determinadas ações. Então vamos para o nosso segundo tópico, que fala sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Agora já sai o edito. O rei já assina lá o edito. E qual era o edito? O edito era que todos os judeus pudessem ser exterminados, né? Então, nosso segundo tópico, do primeiro subtópico, diz: o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matassem e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo esse ódio no texto que preparou. Não há registro que levante algum dos judeus durante o Império Persa. Não há registro de levante, tá?
Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade de todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. E, de fato, cresce a cada dia por conta justamente de a violência, ela só há espaço para violência quando as leis elas são afrouxadas, quando as leis elas não são obedecidas, um afrouxamento justamente das leis, e por conta disso você tem o aumento da violência. A Bíblia ela nos afirma que esses últimos tempos que nós estamos vivendo seriam tempos de apostasia, falta de amor, e essa falta de amor e essa apostasia se dá pelo afastamento da pessoa para com Deus. Deus tem sido colocado de lado, e por conta disso que nós temos vivenciado somente violência crescendo cada vez mais, né? O afrouxamento das leis, e por conta do afrouxamento das leis você tem o aumento da violência. Alinhado a isso você tem a apostasia, e aí o amor de muitos iriam esfriar. Esses são sinais dos tempos que nós estamos vivenciando, ok? Estamos no nosso segundo tópico, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Nosso segundo subtópico, que fala bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Irmãos, notícia, já viu aquele ditado que notícia ruim corre muito rápido, né? E por conta de você ter, naquele momento ali, vias, estradas, isso fez com que essa notícia ela corresse numa velocidade muito maior, a facilidade que tinha para que essa notícia pudesse correr maior. Já viu que notícias boas você quase não vê. Notícias boas quase você não ouve, mas notícias ruins ela ganha proporções muito maiores, velocidade muito maiores. Seja você, seja eu, portador de boas notícias, portador de boas novas, ok? E para o mal, você pode ter certeza que a notícia ela corre muito rápido. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Ramã puseram-se a beber. Moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando um grito de amargura. E aí, diante dessa situação, né, que agora, qual a saída diante de um edito do rei? E um edito do rei, ele não perdia sua validade, não podia ser voltado atrás. Então, aquilo que o rei falava, aquilo que o rei ensinava, dificilmente, irmãos, quase que impossível se voltar atrás justamente desse edito do rei. E se angustiar, se lamuriar, sentimentos realmente que nós somos humanos e teremos, sem dúvida. Mas, como lá no início da lição 8 eu coloquei que esses aspectos do sentimento de Mardoqueu, que era a determinação, a resiliência, a coragem, tem que ver em cada um de nós justamente no momento onde nós somos exigidos, no momento em que nós estamos passando as nossas crises, né? Porque quando vai tudo bem, nós não somos exigidos em nada. Vai tudo bem, mas quando o dia mal chega, é nesse tempo, é nesse dia que nós temos que reunir forças, coragem, determinação e resiliência para lidarmos com situações adversas. Eu penso comigo, a igreja irá passar por momento turbulento e vai ser nesse momento em que nós iremos dar a resposta da nossa verdadeira identidade. Lembra na lição passada que eu falei acerca do estado e condição do crente? Então, eu sou um cristão. E é nesse momento que nós damos a resposta de quem nós somos, do nosso caráter, de quem eu sou. Se eu sou cristão, eu só estou cristão em determinado momento. Quando vem o vento, quando vem a prova, e eu me desintegro. É por isso que a nossa fé ela tem que estar firmada, pautada em Cristo, a nossa rocha. Então nós temos que estar preparados para o dia mal. E estando preparado para o dia mal, nós iremos dar uma resposta assim como Ramã, como Mardoqueu. Mardoqueu se levantou. Agora não dá mais tempo para se lamentar, não dá mais tempo para
para chorar, tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora, mas aquele momento ali agora era a hora realmente de se levantar e criar estratégia para que aquela situação pudesse se reverter. Nosso terceiro subtópico, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificá-lo, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Três foram os profetas pós-exilos: Ageu, Zacarias e Malaquias. O decreto do rei, o que é que vai acontecer? O decreto do rei vai tirar aqueles que ficaram, no Império Persa, vai tirar eles de uma certa zona de conforto. Essa decisão, agora que o rei Assuero vai ter de exterminar, esse antissemitismo, isso fomentado, claro, por Amã, vai mexer com o povo. Agora, o que é que vai acontecer? O povo vai buscar a Deus, não tem outra solução. E a solução é, mesmo nos momentos difíceis, não tem outra alternativa senão buscar a Deus. E aí eles vão fazer um propósito. Mardoqueu vai dizer para Esther: olha, existe uma razão, existe um motivo pelo qual você foi levado a ser a primeira dama do reinado de Assuero. Tem uma razão, não foi só por conta da sua beleza, isso contribuiu muito, mas por detrás há um propósito pelo qual você está aí. E se não for, você pode ter certeza que Deus iria levantar outro. É claro que ele não cita Deus, mas ele entende que socorro viria de algum lugar. Então esse socorro vem da onde? De onde é que vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, ok? Então, mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denuncia o profeta pós-exílio Ageu e Zacarias. Eles vão fazer realmente uma denúncia, porque a casa de Deus ela está sendo colocado em segundo e terceiro plano. Porque muitas das vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Então, esses são os crentes reativos, que só buscam a Deus no momento de perseguição, no momento de crise, no momento de falta. Então é bom quando nós temos a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida de oração, porque quando vêm as crises, irmãos, nós não somos pegos de surpresa. Nós precisamos, em tempo, das informações, em tempo que esse aparelho celular ele tem tirado muitos, de foco. Muitos têm deixado de ler a palavra, muitos têm deixado de orar, estão perdendo muito tempo mesmo com as redes sociais. E por conta disso, a fé vai se esvaindo, há uma fraqueza espiritual, porque são sintomas da pessoa quando ela está enferma. A pessoa que não tem alimento, o que acontece com a pessoa? A pessoa passa a ficar suscetível a vários tipos de enfermidades, Por quê? Porque ela não tem existe um nome para isso, quando a pessoa não se alimenta direito, a pessoa fica fraca e aí fica suscetível, a várias doenças. A imunidade baixa, ela passa a ter imunidade baixa. Os sintomas do crente justamente, quando está com imunidade baixa, é falta de oração, falta de leitura da palavra, falta de jejum. Isso acarreta essas enfermidades espirituais na vida do crente. Nosso terceiro tópico que vai falar acerca do perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Primeiro subtópico, face do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história três faces da expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e
racial. Nós estamos na era da informação. Por conta disso, podemos identificar no nosso meio. Nós podemos identificar no nosso meio. Primeiro, a alienação, eu comentei isso no nosso painel pedagógico, a ignorância e a má fé. A gente vê isso no nosso meio. Alienação, que pessoa ser alienado? Alien vem de um fator externo. Quando você vê alienígena, é algo que está fora, né? Então, a pessoa ela está aqui, mas parece que a mente dela está em outro lugar. Parece que ela não é daqui. Problemas têm acontecido no nosso meio e a pessoa totalmente alheio, indiferente aos nossos acontecimentos. Segundo, a ignorância. Não é que a pessoa esteja alienada. A pessoa ela não tem o conhecimento. A pessoa ignora o conhecimento. E terceiro, que nós vemos a má fé. Existe má fé no nosso meio. Então, quem são esses antissemitistas? Essas pessoas que abraçam, muitas das vezes, bandeiras, pautas progressistas dos nossos dias, que exclui Deus, exclui a fé, exclui a religião, e por conta disso, muitos têm abraçado essa bandeira. Eu afirmo que no nosso meio, pessoas que, por ignorância, elas, dentro da igreja, não oram por Israel. E aí acaba comprando, abraçando uma pauta que é totalmente contra a palavra de Deus, por ignorância mesmo. E tem outros que abraçam determinadas pautas justamente com uma fé, porque a gente não podemos nos iludir e achar que na igreja só de fato existem pessoas que realmente são crentes, são convertidas. Não, pessoas na igreja que elas são usadas realmente pelo inimigo. E elas fazem isso de maneira consciente. Ela ataca os fundamentos da nossa fé cristã. Elas fazem isso, elas sabem a quem servem e fazem essas coisas deliberadamente. Existe esse sentimento, né, de extermínio do povo judeu. Isso nós temos visto hoje se acentuando. Tem pessoas hoje que, justamente pela ignorância, ela compra e abraça uma informação em relação a Israel que não é verdadeira, e aí ela acaba se opondo contra Israel, por ignorância, e outros por má fé, e outros justamente porque estão totalmente alienados. Eu comentei aqui, ao longo da história, 3 fases de expressão desse ódio obstinado: é o antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como o do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, 1414 a 1488. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que se chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos, né? Eu me lembro, você conhece também, quando Pilatos estava julgando ali Jesus, e Pilatos sabia que o sangue que seria derramado seria um sangue inocente, né? Pilatos vai dizer para o povo e para os líderes religiosos: olha, o sangue desse homem inocente não vai cair sobre mim não, vocês são responsáveis por isso. E aí eles vão e dizem: olha, que caia sobre nós o sangue desse justo. A partir desse momento, o sangue realmente de Jesus, né, daquele justo, tem caído sobre realmente os judeus. E de lá para cá o que nós vemos é antissemitismo, perseguição, morte. Isso por quê? Porque eu entendo dessa maneira que esse é o resultado justamente daquela perseguição que eles fizeram contra o Messias. O Messias foi morto, e claro que muitos dizem assim: não foram os judeus que mataram Jesus, né? Enfim, mas eles, os líderes religiosos, incitaram o povo, né, para que libertasse Barrabás
e que prendesse e condenasse Jesus. Então, disso aí, a história, ela está aí, então não tem como negar a história. Meus irmãos, vamos para o nosso segundo subtópico, do tópico do número 2. Nós estamos falando acerca do perigo e a crueldade do antissemitismo, né? O antissemitismo nacionalista. Nós falamos, né, das faces do antissemitismo religioso, né, nacionalista e racial. Agora nós iremos falar do nacionalista. No segundo parágrafo diz assim: a prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. Na questão nacionalista, irmãos, olha a importância que temos de você, da igreja, ter essa consciência exata de quem nós colocamos no poder. A igreja, ela sofre muitas das vezes por decisões equivocadas. Você não pode colocar no poder ou dar o voto para alguém para ascender o poder se essa pessoa ela não esteja alinhada com as convicções daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Por exemplo, hoje nós temos um presidente e nós temos que orar por esse presidente. Mas você já reparou que o presidente atual, ele é totalmente inimigo de Israel? O nosso presidente hoje, ele não põe os pés em Israel. Ele passou a ser tratado como o inimigo número 1 de Israel. Por quê? Porque ele se aliou a esse extremista do Hamas e se coloca nessa condição. E aí quem paga é o povo, por conta de uma decisão equivocada de alguém que está no poder, e que esse alguém que está no poder, ele vai totalmente na contramão das nossas convicções, da convicção da igreja. Quantos povos judeus nós temos hoje no nosso país? Quantas comunidades judaicas nós temos hoje no nosso país? E aí hoje você tem um presidente que, não se importando com isso, ele se coloca do lado daqueles que querem exterminar o povo de Israel. Você acha que o nosso país ele não paga ou não irá pagar um alto preço por conta disso? Porque todas as ações, quando você olha para a história, e quando nós não conhecemos a história, corremos risco de cometer os mesmos erros do passado. Quando você olha para a história e vê que governantes que se colocavam contra Deus e fazia tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus, olha, o povo perecia. Se você tem um governante, e esse governante ele teme a Deus, a probabilidade desse povo ser bem sucedido, desse povo ser feliz, é muito grande. Que você tem ali um governante que ele teme a Deus, que observa alguns princípios. Esse antissemitismo nacionalista, essa perseguição justamente se dá por conta de achar que esse povo ali é que está trazendo certo dano para o seu país. Nós temos comunidades judaicas no nosso país. Já pensou um líder achar que problemas que nós estamos passando é por conta justamente de um povo, de uma etnia, e aí começa a perseguir esse povo achando que o problema é esse povo? Foi o que aconteceu. Então, no aspecto nacionalista, quem era o problema da Alemanha? Quem era o problema daqui, do que o autor coloca, da Ucrânia, da Rússia? Eram os judeus, então vamos perseguir, então vamos matar. E você tem agora, por último, que é o aspecto racial. E aí Hitler, nas convicções dele, ele agora quer fazer um povo seleto, destacado, puro, e acaba que, movido justamente por esse ódio, começa agora a exterminar os judeus. Não só os judeus, mas outros povos também foram exterminados pelas mãos de Hitler. Ok, meus irmãos? Deu para entender essa parte, do antissemitismo que nós estamos vivendo hoje, Eu volto a repetir, o Irã tem na sua, não só no Irã, mas no Hamas, salvo engano, na sua, porque eles têm uma lei, tem uma constituição deles, e na constituição deles, eles têm lá escrito que Israel é inimigo e ele tem que ser destruído, Então eles querem destruir Israel a todos os custos. E nosso último subtópico, que é o terceiro, do antissemitismo hoje, irmãos. Como é que está
essa questão antissemita nos dias atuais. A criação do Estado de Israel, que se deu em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive um estado de alerta em função aos ataques terroristas internos e externos, feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garante um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. O que o autor coloca, e é um tema atual, é o que nós estamos vivendo, é justamente essa perseguição contra os judeus. Esse antissemitismo velado, e muitos estão comprando aí estão se alinhando, ficando do lado de grupos terroristas. Isso há implicações seríssimas, porque nós temos que orar por Israel. No painel eu dei 2 referências, que foi Salmos 122, versículo 6, né? E Gênesis 12, 3. No Salmo, nós temos que orar para que haja paz em Israel. Em Gênesis 12 é quando Deus abençoa Abraão, faz promessa a Abraão, e aí ele diz que nele serão benditas todas as famílias da terra e abençoará quem nós abençoarmos. Então, se você se põe numa condição contra Israel, você está trazendo para você implicações seríssimas para a tua vida espiritual, para a tua casa, para a tua família. Então, irmãos, a questão de certo ou errado, quem tem razão, quem não tem, questão palestina, que não é assim assuntos muito fáceis. Nós temos que entender que esse grupo que ascendeu no poder, que é o grupo do Hamas, é um grupo político, que eles quantos tratados de paz já aconteceram durante todo esse tempo, durante todos esses tratados de paz, eles se recusavam, e todos aqueles que se levantavam no intuito de querer a paz e de se aproximar de Israel, eles iam lá e matavam. Isso é histórico, né? Se você pesquisar, você vai ver quantos tratados de paz já se levantaram, quantos foram mortos justamente por querer a paz, porque é um grupo radical. E quando a pessoa é muito radical, ela não está aberta para argumentos, não está aberta para paz. Cabe nós, a igreja, orarmos justamente por Israel. Ok, meus irmãos? Olha, que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma aula abençoada, nessa aula de número 9 que nós tratamos aqui, que na ponta lá na sala nós possamos encontrar inspiração pelo Espírito Santo para que nós possamos saber passar melhor, né, o conteúdo da nossa revista, o conteúdo da nossa aula, o âmago ali da lição, de maneira que haja compreensão por parte dos alunos, né? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a congregação que você faz parte, que Deus abençoe ali a escola bíblica, o superintendente da escola bíblica, e que seja uma bênção, como tem sido uma bênção esse tema desse nosso trimestre. Deus que governa o mundo e cuida da nossa família. Amém, meus irmãos? Graças e paz a todos.